Oi, aqui quem fala é a Pabla do canal Conexão Interior e hoje eu quero conversar com você sobre algo muito profundo, algo que talvez esteja acontecendo aí dentro de você sem que ninguém perceba, porque existe um tipo de pessoa que quase sempre parece forte, aquela pessoa que ajuda todo mundo, que aconselha, que acolhe, que resolve problemas, que está sempre disponível. Mas o que quase ninguém vê é que muitas vezes essa mesma pessoa está emocionalmente exausta por dentro. E talvez o mais doloroso seja isso. Quem vive tentando salvar todo mundo, geralmente é quem mais precisa ser salvo. Então respira fundo e fica comigo até o final desse vídeo. Existe uma dor silenciosa em quem aprendeu a ser forte cedo demais. Muitas pessoas cresceram acreditando que precisavam cuidar de tudo, do ambiente, das emoções dos pais, dos conflitos da família, dos relacionamentos, das expectativas. E sem perceber, começaram a associar amor com responsabilidade emocional, como se o próprio valor dependesse da capacidade de sustentar o mundo nas costas. Carl Jung dizia que aquilo que não conscientizamos controla nossa vida. E talvez muita gente ainda não tenha percebido que o excesso de cuidado com o outro às vezes é uma forma inconsciente de abandono de si mesma. Porque enquanto eu estou ocupada tentando salvar todo mundo, eu não olho para as minhas próprias feridas. Enquanto eu resolvo os problemas dos outros, não preciso encarar o vazio dentro de mim. E isso é mais comum do que parece. Existe uma geração inteira de pessoas emocionalmente cansadas, porque foram ensinadas a serem úteis antes de aprenderem a existir. Talvez você seja aquela pessoa que sempre escuta todo mundo, sempre tenta entender, sempre releva, sempre perdoa, sempre ajuda, sempre volta. Mas me responde com sinceridade: quem cuida de você? Quem percebe quando você também está no limite? Quem percebe o quanto você está cansada de ser forte o tempo inteiro? A verdade é que muitas pessoas desenvolveram uma identidade baseada no papel de salvadora. E no começo isso parece bonito, parece altruísmo, parece maturidade, mas com o tempo vira peso, porque você começa a carregar dores que não são suas, problemas que não são seus, responsabilidades emocionais que nunca deveriam ter sido colocadas em você. E aos poucos, você vai desaparecendo. Existe uma frase muito forte de Jung que diz: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolho me tornar. E talvez esteja na hora de você perceber que não nasceu para viver apagando incêndios emocionais o tempo inteiro. Você também merece descanso. Você também merece cuidado. Você também merece ser acolhida. Mas muitas pessoas não conseguem receber amor, porque passaram a vida inteira apenas oferecendo. Existe um medo profundo de parecer egoísta. Então você continua se sobrecarregando, dizendo sim quando queria dizer não, tentando salvar relações desgastadas, sustentando vínculos unilaterais, carregando emocionalmente pessoas que nunca fariam o mesmo por você. E sabe o que acontece? O corpo começa a falar. Ansiedade, cansaço constante, insônia, crises emocionais, sensação de vazio, exaustão mental. Porque a alma cansa de viver em estado de alerta o tempo inteiro. O filósofo estoico Epicteto dizia que não podemos controlar os outros, apenas a forma como reagimos. Mas quem tenta salvar todo mundo vive exatamente no oposto disso. Vive tentando controlar emoções alheias, reações, conflitos, abandonos, rejeições, como se fosse possível impedir que as pessoas se machuquem ou nos machuquem. Só que existe uma verdade difícil de aceitar. Você não pode salvar quem não quer se salvar. E mais difícil ainda, você não pode continuar se destruindo para manter os outros inteiros. Tem pessoas que passaram tanto tempo cuidando de todo mundo que perderam completamente a conexão consigo mesma. Já não sabem o que gostam, o que sentem, o que querem, o que precisam, porque viveram sempre em função do outro.
E isso cria um vazio emocional profundo, um vazio que nenhuma aprovação preenche. Muitas vezes, o excesso de cuidado nasce do medo da rejeição. Lá na infância, talvez você tenha aprendido que precisava ser boa, forte e compreensiva para receber amor. Então você se adaptou, criou uma versão sua que acolhe todo mundo, mesmo quando está sangrando por dentro. Mas existe um momento em que a alma pede limite, e esse momento geralmente chega antes do cansaço. Porque ninguém consegue sustentar o mundo nas costas para sempre. E talvez esse seja o seu sinal. Talvez a vida esteja tentando te mostrar que você não precisa mais carregar tudo sozinha. Que você pode descansar, que você pode dizer não, que você pode parar de tentar salvar relações que te afundam, que você pode escolher a si mesma sem culpa. E isso não é egoísmo, isso é maturidade emocional. Existe uma diferença enorme entre amar e se sacrificar para ser amada. Quando você entende isso, muita coisa muda. Você começa a perceber quem realmente está presente e quem apenas se acostumou com a sua disponibilidade emocional. E no começo dói, porque algumas pessoas só gostavam da versão sua que aceitava tudo. Mas depois da dor vem a liberdade. A liberdade de não precisar mais se provar o tempo inteiro. A liberdade de descansar emocionalmente. A liberdade de existir sem carregar o peso do mundo. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. E talvez o seu porquê agora precise ser você. Sua paz, sua saúde emocional, sua verdade. Talvez pela primeira vez você precise parar de salvar todo mundo, para finalmente começar a salvar a si mesma. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você sente que passou tempo demais carregando o mundo nas costas? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua história. E se esse vídeo tocou seu coração, não esquece de seguir o canal Conexão Interior para mais reflexões profundas como essa. Um beijo e até o próximo vídeo.